Bom, então vamos com a nossa primeira rodada do nosso Legacy de hoje. Então, o Daniel contra o Marco. O Marco tá muligando. Vamos pensar aqui como é que vai ser essa match. São dois decks que a gente não tá exatamente acostumado. Acho que é essa que seria a palavra correta. Ahn, o control do Daniel é um pouco diferente de um control normal, enquanto que a lista do Marco não é exatamente tão exótica assim, né, um deck de dianteira, só que faz tempo que a gente não vê um Naya dianteira, né, dianteira teve um auge impressionante no Legacy, aí depois, né, teve bans e tal, essas coisas mudaram, e aí caiu bastante, mas tá aí na nossa tela para nossa primeira rodada, então Daniel contra o Marco. Então, não tem Beans. Não tem Beans. É uma lista bem diferente aqui, a gente já tem um cálice para um entrando, mas é uma lista bem diferente a lista do Marco, do Daniel, desculpa. Tem Jace, tem Teferi, tem Tamil, tem Uro, tem Orlingas para fechar, tem Counter Spell. Eu fiquei procurando e não tem Beans. Tem Back to Basics, mas não tem Beans. Então, tem esses pequenos detalhes muito curiosos. Fábula aqui pro lado do Marco, então não, né, rushou a dianteira, mas está colocando ameaças reais aqui para resolver a match. Aí o segundo terreno aqui do Daniel. Outra coisa, ele não precisa abrir rápido, mas tá sendo pressionado, não é exatamente o mundo ideal para ele. Marco pensando, como é que vai desenvolver, tem o trigger da fábula. Descartou um Simio, descartou mais alguma coisa ali que eu acho que não era uma vez, talvez. Hoje temos o melhor formato de todos os TCGs. É um bom formato, é um bom formato. Melhor aí é complicado. Como se fosse uma casa que desse draw com um monte de coisa com custo reduzido, né? Tipo isso, né, Ferfaf? Os caras dão Force of Will e dão draw. Que isso, moçada? Pétala? Ah, tem muita mana aqui, o Marco. Tem muita mana mesmo. Fúria. Vou dar uma Fúria aqui humilde, que não quer guerra com ninguém. Que é um toroço de carta, né? Humilde. Ah, cara, Legacy e Vintage são formatos bem diferentes, cara. Tipo, radicalmente diferentes. Vamos ver se o Daniel vai fazer alguma coisa com isso aqui. Lembrando de novo, hoje é uma etapa extremamente importante, tá? Quarta etapa do CLM, último do mensal também. Então vale bastante coisa, além da premiação muito boa que a gente sempre tem na Monte, né? Com 23 jogadores, vai ser bem legal. A Fúria entrou, daí passou o turno pro Daniel. O Daniel agora vai estourar. O Daniel que tá usando as famosas Energy Lands. Quer dizer, uma era Energy Land, a outra é uma full art de qualquer coisa. O terceiro é uma Energy Land. Meu Deus, é o caos.
Mas deixa ali, ó, o Bunt, bonitinho. O deck, na verdade, é meio que um Bunt com Splash e Powerlingas, né? Só que não usa Beans nem nada. Menino Uro, ousado e alegre pra mesa, faz uma fetch. Tá alimentadinho até. Mas assim, é um começo devagar pro Daniel, porque pode acontecer. Tudo bem que um Ploshers, deixa eu confirmar quantos Ploshers tem nessa lista. Tem 4. Tá. Um Ploshers meio que cuida ali da fúria, realmente não precisa esquentar tanto a cabeça. E dependendo de como tiver o game, ele consegue, tipo, encaixar um Terminus e resetar bem esse game. E podem ser qualquer coisa. Cara, é que assim, se eu falar que é Bunch Orion, eu tô mentindo porque tem Orlingas. Vamos chamar de Red Bunch Orion? Fica estranho. Normalmente seria um Beans Control, mas não é. Então, Orion Control é que o marco, mas assim, se tiver um Terminus pra volta, o Daniel, né? Tipo, quem tripar pra um Terminus, cara, o game tá controlado. Lembrando, né? Ploshers, por enquanto, não funcionaria por conta do Cálice pra um. Tem que resolver o Cálice pra fazer algumas jogadas. Agora vai tentar ganhar uma dianteira. Agora o negócio fica da hora. Sebitors pra quem deixa a board mais alinhada. Os boards estão alinhadas até. É que o Marco tem bastante coisa. Se eu quiser ser o cara chato de coverage, o Cálice não pode estar na linha dos terrenos. Mas assim, tem que ser muito chato. Tá vendo ali como é que vai funcionar a questão da dianteira. Daniel, vou te dar um toque. Cuidado com a dianteira. Muito cuidado com a dianteira. Não, Fervan, mas isso daí é hábito. Conforme você vai deixando. Você vai pegando prática em jogar IRL, a sua board vai ficando cada vez mais organizada. E as boards estão organizadas. Tá de boa. Eu tô achando que esse Cálice pra um foi incrível por parte do Marco. E o Daniel tá só tomando pressão. Porque assim, o Daniel não fez quase nada, tá ligado? Eu acho que a mão era tipo várias trips, vamos ser felizes. Cálice pra um. Ué, ué, ué. Yonder precisa ser a dungeon exato da habilidade. Isso. Tem uma dungeon exata. Que, inclusive, o artista que fez a arte, né, da frente da dungeon, foi na Monte, a minha é assinada por ele. Coisa bem legal quando a Monte reinaugurou. Firfaf geração Arena, 100%. 100% geração Arena. Fede a leite até. Bruno Bivoid, valeuzão pelo follow, viu? Bem-vindo. O Daniel tá numa situação bem difícil. A minha teoria é essa, tipo, o Cálice para um destruiu o jogo que ele tinha todo bonitinho, porque eu imagino um keep muito bom, inclusive de várias cantrips ou interações de uma mana, e Uro, e aí você faz Turbo Uro. Era o jogo que Uro amava fazer, todas as vezes que eu joguei com ele. E quando ele faz, na primeira jogada que ele faz é um Uro, o jogo começa a ficar muito estranho. Muito estranho. Os lands na frente e o resto atrás do terreno. Cara, em tese, pra coverage é proibido esse tipo de estado de jogo. Tá? Tem regras específicas sobre isso.
O Daniel tá dando uma olhada, tal. Essa fábula aí pode copiar a fúria, pode dar um letal. E assim, mesmo que o Daniel limpe a board, tem uma dianteira ticando, tá ligado? Não é fácil de control você roubar a dianteira. É um back to basics ali na mão do Daniel, que não faz nada. É uma boa carta, né, mas nessa board não faz nada. Joga mana, tal, etc. Teferi. Temos um começo de interação. Talvez o Daniel estivesse pensando muito nisso. Vai voltar o cálice, que nem eu falei. Esse cálice está atrapalhando horrores. Agora, por exemplo, pode ter acesso a um Path to Exile. Engraçado que o Marco, todo o dano que ele tomou é da. É do terreno. Então, cara, ele tá num turno crítico. O que acontece, né? O slow play ele é uma punição muito difícil de aplicar. Normalmente é entendido que tem que existir um. Não é obrigatório ter uma vantagem, mas se tiver uma vantagem, obviamente facilita. E eles estão jogando num ritmo razoável. Então, o que acontece é, tipo, ele chegou num turno crítico que ou ele acha uma linha de jogo ou ele perde. Então eu considero muito mais, tipo, esse é o turno difícil que ele tem que pensar, e até então ele estava fazendo jogadas bem rápidas, então é tudo bem. É claro que quando a gente vai subindo de réu, e por exemplo a gente fala de um Pro Tour onde é réu profissional, a gente pode pegar um pouco mais no pé dessa questão. Né? Então, mesmo assim, o jogador às vezes tem a atenção chamada e tal. E mesmo assim, às vezes tem um jogador dar um toque pro juiz e falar: ó, aqui eu vou pensar, porque tá difícil. E é realmente uma linha complicada. Se ele tinha uma mão carregado de drop 1, ele precisa decidir agora como é que ele vai desenvolver esse game, tendo uma janela para soltar esses. A regra, assim, da filosofia da regra, é uma regra complexa. Sabe? Se o jogador começa fazendo slow play ou são linhas simples e tal, é mais fácil de pegar. Mas quando a gente está falando dessas situações, o jogador jogou rápido até agora, ele acabou de chegar num turno crítico. Aí tem que pensar. Eu passo um pouco mais de pano. Brainstorm, talvez ele tenha um Terminus no topo, na mão, e aí ele quer mandar esse Terminus pro topo. Mas, por exemplo, se ele tem Ponder, esse Brainstorm e um Ploshers, por exemplo. Nem é tanta informação assim. Mas realmente tem um sequenciamento importante para ele fazer. Ele tem uma Tamil? Então ele pode ter pensado na Tamil para bloco e tal. Pô, essa Tamil às vezes estava lá no turno 1 e o cálice quebrou legal. O Mark pode abrir de cálice para que o Ploshers seja feito em resposta. E aí ele copia, por exemplo, a Fúria. Ele não andou a dianteira dele. Ploshers. Aí ele copia e tem 10 de dano. E GG. E veremos. Lembrando que a gente está só na nossa primeira rodada, né? São 4 rodadas fixas. Temos, deixa eu confirmar aqui, 23 jogadores inscritos, né? O Legacy da Monte, como sempre, muito, muito forte. Então vamos de G2 aqui. Então vamos para os Skips e Mulligans. Marco pensando bastante como é que ele vai
dar o keep dele por aqui. Aparentemente ele keepou, o Daniel não. Daniel pensando bem, né? Que mão que ele tem que ficar, porque, né? É uma mão que tem que evitar a dianteira feita rápida, porque o deck dele não coloca pressão. Uma dianteira feita muito rápida dói e dói legal. Então tem que evitar também que a dianteira resolva. Ali dali para frente, o jogo vai ficando um pouco mais tranquilo. Mas esses primeiros 2, 3 primeiros turnos assim são importantíssimos para como o Daniel vai jogar essa partida. Então, quando estamos ligando, né, vocês podem ver ali na propaganda, né, a Monte vai participar, né, dos classificatórios Moderns, né, para a próxima temporada de regionais, né, regionais da América do Sul agora, e a Monte vai participar. Então, tem muito torneio para você participar na Monte. Tem esses regionais. Dia 10 a gente tem Open DMLL. Dia 17 a gente tem um 10K. Tem muito torneio para você jogar aqui na Monte. Então, definiu seu keep o Daniel. Fetch. Vou estourar essa fetch aí. Vamos ver por qual linha que vai o Daniel. Pega uma ilha, talvez já abra com uma das suas cantrips. O Daniel. Mais uma fetch ali, pelo que deu pra ver na mão. Ponder. 2, 3. Uma ótima abertura no Legas. Mana Ponder. Acho que tem um abundante growth na mão dele também. Vamos ver como é que segue o Daniel a partir daqui. Outra fetch. Vai perdendo preciosos pontos de vida. Mas, né? É o preço do progresso. Fazendo referência à carta. Rapaz, se você tá conseguindo ler ali, medir PS, uma floresta. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoas que têm a visão perfeita. Crianças, comam cenoura. Ajuda na visão. Pensa bastante com o Daniel. Abundant Growth. Na ilha, né, ele vai comprar uma carta, vai gerar de qualquer cor. Mas, por exemplo, o deck do Daniel é um deck que gosta de jogar com Counter Spell, né? 2 cópias de Counter Spell. Não vai ser essa linha, né? Vai disso na hora do side, né? Incomodam muito o Daniel, mas o Marco não necessariamente sabe disso. O deck do Daniel joga com Back to Basics, né? Então não é exatamente ele que
que esquenta a cabeça quando alguém faz um Magos of the Moon. E volta. Passou de volta, não fez um terreno, que é ruim, mas assim, tem uma base de mana que tá fazendo todas as cores em tese que ele precisa. Apesar de que ele não consegue fazer um counter spell do jeito que ele encantou. Faz uma floresta, Marco. Floresta ou não faz? Não faz. É floresta mesmo. E bateu 2. Encanta novamente terreno. Agora, tipo, né, ele tem a janela realmente pra fazer esse counter spell no próximo turno, né? Porque vai ter acesso a 2 manas azuis. Faz uma ilha. Então agora realmente faz um counter spell. E não tá sendo pressionado. Agora o jogo do Daniel é um pouco mais interessante, né? Lembrando que aquela caverna tá sem efeito. Porque tem o Magus of the Moon na mesa. Faz uma planície. Vai fazer a sua criatura para dianteira. O Caves of Chaos. Não, o Caves é a vermelha, é o verde. É o Adventurer. Sempre confundo os nomes. Aí faz o Dress Down para cortar o efeito. Então a carta não vai fazer nada. E o Daniel ainda vai comprar, né? Fica com 4/4 que pode ser desagradável, mas assim, gente, a gente tá falando de dianteira. Você poder cortar a dianteira é sempre muito bom. Então, o Daniel tá com o jogo controlado. Tem um 4/4, que é desagradável ali. Mas, pô, Sword to Plowshares é muito bom aqui e tal. Agora faz o terreno que é uma montanha, o Daniel. Então, né, fazer o Erlingas tá de boa também, que o Erlingas acho que demoraria pra ser útil aqui. Vai virar ali pra mana vermelha, mais uma mana azul. Uma mana de qualquer cor. Esmatamil. E eu estou tentando reconhecer a carta ao lado. Back to Basics, tá. Uma arte diferente de Back to Basics. Beleza. O Back to Basics incomoda o jogo do Marco. Lembrando que são montanhas, mas são não básicas. Tem um ataque aqui, o Marco, mas ele sente, né, que tá sendo pressionado nesse jogo. Faz Bombardier, que é uma carta complexa. E tome-lhe. Tem como bloquear ou 4/4 ou Magos of the Moon. Vai tomar 6 de dano. E o jogo tava parecendo que tinha estabilizado, ficou estranho. Ainda aqui, cara, um Terminus aqui faz muita coisa. Ainda no seu draw, pensando bem como é que o Daniel vai
seguida aqui, né, ele tem acesso a 2 manas de qualquer cor, mais uma ilha, então tem uma vantagem boa. Não anunciou um Terminus ainda, mas ele ainda pode, por exemplo, fazer uma das cantrips dele, ou colocar o Terminus no topo, ou deixar no topo, né, dependendo se for o Ponder, um Preordain. E, por exemplo, dar Ponder, o Brainstorm, desculpa, e aí dar Brainstorm no turno do Marco, resetar isso aqui, fica bem perigoso. Turno crítico. Vamos passar o turno. Sim, beleza. Cálice para 1, para cortar toda essa linha que eu falei, além de cortar as Ploshers. E é interessante que o Daniel fica. Agora Force of Negation. Né, o Daniel fica com a Tamil pra block. Quer se proteger nisso. Acho que o espírito guia é dos elfos, Marco. E faz o ataque. Vai aqui. O Marco pode só deixar o dano resolver e depois arremessar o bicho. Ele tá confirmando só como é que vai funcionar isso. Brainstorm. 1, 2, 3. Tá vendo quais cartas voltam pro topo. E aí o que, que ele consegue fazer? Ele flipa a Tamil. Só que ele toma 4. Tudo isso antes do dano resolver. Se ele tomar 4, ele vai ficar numa zona bem perigosa. Tá olhando ainda como é que vai seguir com esse jogo, Daniel. Vai dar o Ploshers e não o Bombardier. Então, só deixando claro ali, né, como é que a gente tá em etapa, qual parte que a gente tá do jogo. O que o Daniel fez foi, deu block, antes do dano resolver, Brainstorm, pra flipar a Tamil. O dano do Adventure não passa. Se ele tivesse atropelar, passaria, mas não passa. E antes do dano resolver ainda, vou tentar dar Sword to Ploshers no Bombardier, que é exilado. Só lembrando, né, ali tá exilado, tal, etc. Tá sobrevivendo. Aí tá fazendo Terminus, que é o que reseta essa board para ele. Lembrando, né, agora a gente não tem, né, mais a questão das montanhas. Os terrenos voltaram a ser o que eles são. Então o Marco tá de novo tentando pegar a dianteira.
É, não, eu já dei esse toque, esquenta não. Bom, resolveu a criatura, tem um caminho interessante aqui pro Marco, né, ele vai poder buscar eu acho que a lista dele só tem 2 básicos, ou estava errado e tem um terceiro básico. Tudo bem. Tem 4 básicos na verdade, tem 2 montanhas. 2 montanhas é uma escolha muito curiosa. Mas bom, Daniel pensando aqui, já tinha subido a Tamina naquele primeiro turno, né, agora pode tirar valor dela, mas tem uma dianteira ticando nessa board e dianteira pode resolver o jogo, né, em algum momento o Marco pode causar 5 no Daniel, aí depois pode fazer uma outra criatura, que, né, a ficha 4/1, tal. Tem linhas muito interessantes aqui, o Marco, pra correr com esse jogo. A gente vai dar menos, volta Plowshares, então é uma linha interessante. A Shauro aqui já seria muito bom. E daí ele ganhava vida, tal, dava aquela respiradinha. Aqui tá naquele ponto que você quer muito achar ouro, você quer fazer o jogo Uropile, né, que a galera nem lembra mais como o Magic muda, né, com o tempo. Mas, né, esse jogo Uropile, né, que é interação, 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 Uro, interação, interação, Uro, normalmente é um jogo muito bom. Vai fazer Prismatic End, vai zelar a criatura, né, a dianteira ainda vai estar ticando, mas vai fazer agora o Espírito Guia dos Elfos. Eles estão vendo só a questão da dianteira, né, porque ela não dropa. Gente, qualquer dúvida com relação a ligas e tal, você pode ver sem ou entrar em contato ou ter essa informação com o Instagram da Monte, tá? Monte Card Shop. Se tiver uma dúvida, a Monte vai participar de tal coisa? Pode perguntar lá. Do mesmo jeito, se for participar, vai estar informado lá. Ou como está funcionando o calendário de alguma coisa. Tudo lá. Exato. Eles sempre respondem lá no Instagram. Tá definindo ali o estado do jogo, né? Importante. Mas assim, tá um estado interessante pro Daniel, né? Estão ali entendendo a regra exata, como é inteira, etc. O que acontece? Toda hora você vai andando, né? Você não precisa ficar pra ficar andando. Tá explicando ali a ruling e tal. Pra ficar bem clara, né, a comunicação. Inclusive tem pontos ali,
que são bem relevantes para o Daniel no momento, né. Então, pô, a parte que você perde vida, o final, né, que você pega olha as 10 e pega uma criatura, tudo isso é bem relevante para o Daniel aqui, e pode significar uma pressão muito grande. E é exatamente para isso que a gente vai. Então 5. Então esse espírito guia élfico que parecia super inofensivo, agora bate metade da vida do Daniel, por conta da Tamil ter o -1. Mais um terreno ali, o Marco. Vai fazer acho que uma Caves, exato, Caves. Então tem como andar mais uma vez. Daniel checando ali o texto, tal. E aí fez o token 4/1, que nem eu falei, é bem relevante isso. E completar, a Caves fica mais perigosa ainda. Então, assim, o negócio tá complexo aqui. Daniel confirmando o texto toda hora, tal, etc. Que é chato, é chato. Pra quem não tá acostumado, é realmente chato, assim. Eu peguei meio que o hábito jogando com isso, jogando no mall e com o Getter era aberto com, com a Jungle pra eu seguir ela melhor. É realmente chato. Fez os dress down, então pra cortar, né, essa entrada. Bate um por conta da Tamil. A Daniel tá indicando, né, ó, tem a habilidade da Tamil, tá? Antes do dano resolver, será que ele vai dar um Ploshers? Exato. Vai manter um ponto de vida ali, saudáveis ainda. Então dá um Sword to Ploshers. Dresdown sacrificado depois. Não desvira o terreno, Daniel. Pensa bastante aqui como é que vai. De novo, um turno crítico, né? Ele tá com 2 pontos de vida. Dá pra ele descer, vulgo sacrificar essa Tamil, pegar uma remoção, matar essa Caves. E estamos no jogo. É exatamente essa linha que ele vai. Isso. E a Tamil foi de base. Fez uma pelo time. Smatic Engine, exilou. Só desvira os básicos, anda na dianteira, Marco. Vai pro token 4/1. De novo, nosso querido amigo Cálice para um, que o Marco já aprendeu que incomoda muito o oponente dele.
Tá olhando ali o que vai acontecer no final. O final vai ser pegado, meu amigo. Final é o Throne of the Death Tree. Confirmando de novo ali se a dianteira tá tudo certo, tal. Estão vendo se tá na linha correta, né, porque você não fica pulando de um lado para o outro. Você literalmente segue o caminho. Só arrumando ali a questão da regra, né, tudo certo. E vamos seguindo, mas tá um jogo pegado. Deixa eu ver se a gente tem mais resultados para falar aqui. Eles estão só confirmando ali se a rune foi tudo certo, se os caminhos foram feitos corretamente. Rapaz, rolou um backup monstro ali. O único resultado que a gente tem aqui é que o Heitor ganhou o jogo dele. Agora sim vira todos os terrenos básicos, Daniel. Faz Yorion. Muito bem. Vai blinkar essa galera toda. Então, né, compra de novo com Abundant Growth. E agora a gente vai para a última parte da dianteira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá pra fazer uma fúria. Que não vai matar ninguém, mas é uma fúria. Coloca os marcadores da dianteira. Na verdade, era o do turno. Lembrando, tem um cálice para um na mesa, atrapalhando o jogo do Daniel. Tá sendo uma aventura esse jogo. Eu acho que ele comprou outra fúria, mas não tem mana pra fazer essa fúria, né? O Back to Basics trabalhou muito bem pro Daniel. Virar esse jogo. Vai voltar, vai colocar uma spell pro topo. Pega uma Ploshers. Muito bem. Manda pro topo. Fazer um Teferi. Teferi, bounce no cálice e tamo no game? É isso? Exatamente. Jogar tudo isso pra. Ah, pior que acontece mesmo. Ah, cara, acontece. E eu acho que ele vai tirar uma dúvida que eu até sei a resposta.
Nossa, o Daniel fez um "Meu Deus", outra pausa no jogo. Que é se a dianteira continua, e continua. Tive muita dúvida de regra, na teoria, tempo deveria ser adicionado, um bom tempo, assim, adicionaria fácil uns 5, 6 minutos nesse jogo. Teve bastante pausa pra tirar dúvida de regra e tal. Né, o Nicolas, que foi quem, né, foi tirar as dúvidas, ele até falou: "O pessoal, né, a gente tem um contato direto". Daí ele falou assim: "Pô, nenhum dos jogadores realmente entende muito bem da dianteira por enquanto, porque não tem muito", né, que o Daniel toma a dianteira novamente, quando ele atacar, e é relevante isso, né, a dianteira fica na mesa. É pouco intuitivo, eu concordo, é bem pouco intuitivo. O Daniel agora vai buscar um terreno básico, porque daí, tipo, ele passa, ele já tá com o Ploshers na mão, dá Ploshers e tamo no jogo. Se tiver um tempo extra, ele consegue ganhar esse jogo. Vai empatar, mas é melhor que perder. Essa é a grande realidade. Bom, eles têm um tempinho extra aqui, então esse jogo continua aqui pra gente. Vai ser o último jogo da rodada. Lembrando, né, rodada, etapa importante tanto da MLL quanto do CLM, então é difícil mesmo. Vamos lá, pegar a dianteira de volta o Marco. Isso, aí volta pra ele, vai lá para o começo. Eles estão definindo ali, ó, como é que funciona. Os dois vão ficar com a dianteira? Vai passar só pra mim? Não, já nem buscou nada ali, não tem que buscar. Ploshers, tava, né? Cantar essa Plosher. Fica no jogo. Vai subir esse teferão, dá pra bater, pegar essa dianteira de volta. Vai subir o terreno, Daniel. E vai, 4 de dano. Andamos a dianteira. Escolhe por qual caminho você vai, Daniel. Me parece que ele vai pelo caminho da esquerda dele, que é a Forge. Exatamente. Causando 4 de dano, Forge. 4 manas. Anel. Ah, agora o negócio foi. O problema é que, salvo engano, apareceu um dado ali num canto. Nós já podemos estar contando turnos. Isso daria uma péssima notícia. Final do turno. Assim, pelo menos, né, o bom do Daniel foi que esse back to basics trabalhou legal. Foi muito bem acertado aqui. Cálice. Acho que a gente tá em turno 1 dos 5 turnos. Vai bater no Teferi.
Bom que agora eles ganharam basicamente um juiz particular. Então dúvidas serão tiradas com uma certa velocidade. Talvez essa que acabou de sair não. Mas no geral, as dúvidas serão tiradas com uma certa velocidade. Eles devem estar querendo ver se o anel protege o Planeswalker ou não. Mas assim, o bom de quando o seu jogo demora muito é que normalmente você ganha um juiz, tá? Isso em qualquer evento, seja na Monte, que a gente está vendo um torneio de 23 jogadores, semanal Legacy, seja no Pro Tour. Se você está no final, você ganhou um juiz particular. Você acabou de ganhar muita atenção. Confirmar ali, tudo certo. Que agora também, cara, tá em 5 turnos, tira a dúvida com calma. Já é o ideal você sempre tirar a dúvida. Não tem nem tempo, não tem mais desculpa. Não é mais: "Pô, não quero atrasar a galera, a moçada quer ir pra casa cedo". Seja feliz. Lembrando, né, o anel protege o Planeswalkers. Que fique claro isso. Protege o Planeswalker, gente. O pessoal tá vendo ali a questão da dianteira, né, como é que vai andar e tal. Eu vou comprar agora com o anel. Detalhe que o anel, né, vai punindo o Daniel. Tá, não ficou claro pra mim qual que foi a situação final desse jogo.